Jovenzinhos, mais uma vez, bom dia a todos. Eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda química, jovenzinhos, nossa linda química. Espero que estejam todos bem. Espero que tenham aproveitado as 2 últimas semanas, tenham descansado um pouquinho, estudado um pouquinho também, aproveitado a gincana que foi na semana passada, beleza? E voltamos hoje, jovenzinhos, com a química, voltamos amanhã com a física. E tem algumas coisinhas antes de começar a falar do conteúdo especificamente que eu quero deixar combinado com vocês, tá bom? Então, olha só, a proposta agora da escola, né, através do Google Sala de Aula, do Zoom, é que a gente deixe o mural mais enxuto, tá bom? Então, hoje eu fiz uma postagem um pouquinho mais longa, passei algumas orientações do que eram para ser feito nas aulas, mas eu vou passar a deixar tudo isso só no roteiro, tá bom? Então, não estranhe se eu começar a colocar no mural lá só um bom dia, aquela saudação original e encaminhar vocês direto para o roteiro, tá bom? Porque todas as orientações passo a passo eu vou passar a colocar no roteiro. Esse roteiro de hoje eu deixei ele mais enxuto, deixei direto só os links indicados, para ficar mais prático para vocês se localizarem também, porque nós não tínhamos feito essa conversa inicial, tá bom? Mas a partir já do próximo roteiro, a gente vai deixar ele mais explicativo, mais uma forma de conversação, mais dialogado, e o mural vai ficar mais enxuto, beleza? Então é importantíssimo que vocês acessem o, o roteiro que vai ser postado no mural. Sempre vou estar postando no mural esse roteiro. Caso vocês não localizem lá no mural, vocês podem acessar na pasta da turma, tá bom? Os planejamentos todos do semestre passado estão nessa pasta e os desse bimestre também estão lá, tá bom? Então fica mais fácil para vocês se organizarem também em termos de estudo e o que está acontecendo aí, beleza? E jovens, nós vamos começar na Química já o livro 2, beleza? Se você já pegou o livro 2, sensacional, show de bola. Se você não pegou o livro 2 ainda, você consegue acessar esse livro online, né? Não o digital, o livro online, que é só esse livro no formato PDF, tá bom? Então veja aí como você consegue fazer seus acessos, qualquer problema, entre em contato com a coordenação, com a orientação, que eles passam para você certinho como que é esse passo a passo, beleza? Mas acredito que a grande maioria já esteja com o livro. E nessa parte inicial, esse capítulo, ele começa a falar de reações químicas. Jovens, a parte mais legal são as reações químicas. Você mistura as coisas, elas explodem, elas emitem luz. Enfim, é muito divertido, tá bom? Logicamente, nós não vamos conseguir fazer tudo isso com vocês, né? No caso, com vocês em casa. Porque muitas coisas exigem o cuidado de um adulto, equipamento apropriado para isso que a gente tem lá na escola, que a gente não tem na nossa casa. Mas eu e a professora Suzana estamos pesquisando, sim, algumas reações químicas que possam ser feitas com coisas que nós temos em casa, que não vai demandar gasto algum, e que ajude vocês também a perceber na prática essas reações químicas e também reações que sejam seguras, né? Que não acarretem nenhum perigo aí para quem está as realizando. Se vocês já fizeram aquela leitura do capítulo que eu indiquei, vocês viram que tem algumas características das reações químicas e algumas são um pouco perigosas, né? Então é importante ter esse cuidado quando a gente não está muito acostumado com essas práticas, a gente pode acabar fazendo alguns deslizes e acabar se machucando, então é importante ter esses cuidados, tá bom? Então hoje, nessa primeira semana, nós vamos discutir só a metade do capítulo, que são as reações químicas de forma geral e as evidências de que as reações químicas aconteceram. A parte começa a ficar um pouquinho mais específica, que vai falar de reversibilidade, da classificação dessas reações, vai ficar para a semana que vem, tá bom? Já a parte um pouquinho mais complexa, a gente começa hoje um pouquinho mais light, a gente mata um pouquinho a nossa saudade, e a partir da semana que vem a gente começa a puxar um pouquinho mais para aquilo que a química vai exigir de nós, tá bom? Senhoras e senhores, tem alguma perguntinha, algum questionamento para fazer? Mandem, vai lá. Então vamos lá. Será que existe, jovenzinhos, alguma reação química que acontece no nosso dia a dia? Sim, né? Muitas reações químicas acontecem no nosso dia a dia. A mais involuntária, por exemplo,
é você comprar uma fruta, deixar essa fruta lá na fruteira e, de repente, você esquece que ela está lá, quando você lembra e vai comer, ela está estragada. Então, o que aconteceu ali é uma reação química, né? Então, o ar que está em volta, ele contém componentes que reagem com a fruta. E essa reação gera a decomposição da fruta. Então, se vocês acompanharem comigo na página 168, ele traz a ilustraçãozinha de uma banana. E é muito comum isso acontecer com a banana. Todo mundo deve ter vivenciado isso, né? Você compra uma bananinha meio verde. Você vai no mercado, quer comer aquela bananinha, pá, mas está tudo verde. Não tem nenhuma madura. Você compra ela meio verdinha para esperar madurar em casa. Ela está meio verdinha, vai ficando amarelinha. Aí você ainda não está bem no ponto que eu quero. Passa 2, 3 dias, você esqueceu da banana. Quando você vai ver, ela já está quase toda preta. Porque esse processo é muito rápido, né? Então, vocês podem acompanhar na figurinha ali como que ela vai ficando. Quando ela está com aquela, começando a ter aquelas pintinhas, assim, indo para aquela penúltima figura, naquele intermediário, é a parte mais gostosa da banana. Ela não tá, ela tá macia, ela tá bem saborosa. Começou a passar daquele ponto, ela já começa a ter aquelas manchinhas meio úmidas, parece mais escuras, ela não fica mais tão saborosa. Porque ela já está começando a entrar no estágio de decomposição, ela já está começando a estragar. Então, você tem que consumir ela antes desse ponto, tá bom? Então, as reações químicas nos norteiam tudo que nós fazemos. E a mais simples, eu acho a mais involuntária, é a que acontece com as frutas. Quando a gente fez a brincadeira do bolo, lembra? Nós fizemos o bolo de caneca. É uma reação química. Você mistura um monte de ingrediente, coloca o fermento, bota para esquentar, acontece a reação de fermentação. Então, também bolo tem reação química. Quando você faz a fritura de um alimento, você esquenta o óleo, quando você esquenta, ativa um certo tipo de energia que faz com que o alimento seja frito. O alimento em si ser frito é uma reação química. Então, muitas coisas do nosso cotidiano envolvem, sim, reação química, o nosso próprio organismo. Né? Nós ingerimos um alimento, a digestão já começa aqui na boca, a nossa saliva contém algumas substâncias químicas que interagem com o alimento, ele já começa a dissolver, né, a reagir, vai para o estômago daí com algumas substâncias um pouco mais fortes, mais intensas, gera todo aquele processo de digestão e aí continua para o nosso organismo. Então, o nosso corpo também é fonte de reações químicas, né? Também gera reações químicas. E é interessante, jovens, que de acordo com o que você come, vai ser aquilo que você elimina na forma de cocô, né? Todo mundo faz cocô. E aí, não só cocô, né? Todo mundo faz o quê? Faz pum também, na verdade. E aquilo que você come determina aquilo que vai sair de você. Então, tem alguns alimentos que dentro do nosso estômago sofrem algumas reações químicas que liberam mais ou menos gás. Gás mais de odor mais forte, gases de odor menos forte. E tudo isso está associado ao que é o alimento. Se eu falo para vocês que no almoço de vocês hoje vai ter só repolho com ovo cozido, você já fala, nossa, isso é uma bomba, né? Por quê, jovens? Porque a gente sabe que as substâncias que compõem o repolho e o ovo cozido, elas, quando interagem com as substâncias do nosso estômago no ato de digestão, liberam gases, e esses gases são ricos em enxofre. E o enxofre tem um cheiro característico, aquele cheiro de ovo podre, aquele cheiro muito desagradável, que vai estar presente no pum da pessoa. Então, sim, aquilo que você come determina aquilo que sai, as características daquilo que vai sair também, tá bom? Então, é a reação química que está acontecendo dentro do nosso organismo, tá bom? Quando você pensa numa construção de uma residência, muitas reações químicas acontecem ali. Quando o mestre de obra, né, o profissional da construção civil mistura ali água com cimento, com um pouco de areia, coloca um pouco de cal, põe alguma mistura ali, alguma coisa para não absorver a umidade, é uma reação química que está acontecendo naquele sistema. Quando está tudo pronto, você vem com a última demão, que é a pintura, né, o acabamento, reações químicas acontecem ali naquela tinta, quando você coloca água para você passar na parede. Então, no nosso dia a dia, sim, as reações químicas estão presentes e isso é fato. E existem algumas coisas que evidenciam que essas reações químicas aconteceram. Então, se vocês quiserem acompanhar comigo ali, na página 169, vai ter essa indicação de evidências, beleza? Só antes um pouquinho dessas evidências, tem um itemzinho como se fosse uma folhinha de caderno com algumas informações, que são símbolos, jovens, que nós usamos nas reações químicas para representar a substância. Então, por exemplo, se eu vou misturar água com sal, a água está no estado líquido, o sal está no estado sólido. Então, você coloca um Lzinho de líquido, um Szinho de sólido,
para que a pessoa que está acompanhando aquela reação química saiba em que estado físico está a substância que você usou. Eu posso usar água no estado sólido ou no estado líquido. Eu posso, depois de uma reação, ter gás carbônico, CO2, só que eu tenho que especificar lá que está no estado gasoso, para a pessoa saber, porque, por exemplo, vai que eu vou fazer a reação na minha casa e ela forma um gás que é tóxico. Então, eu não posso inspirar esse gás. Então, se eu olho para a reação química, eu sei que ela vai formar gás, eu vou usar os equipamentos apropriados para que aquele gás não alcance o meu corpo. Beleza? Eu vou fazer num lugar aberto, vou usar algum equipamento de segurança para evitar que eu inale aquele gás. Tá bom? Então, é importante você dizer o estado físico dos reagentes, que são as substâncias que você mistura, e dos produtos, que são as substâncias químicas que você tem depois da reação. Tá bom? Então, aqui tem o S de sólido, aquele triângulozinho que para nós representa o delta, representa aquecimento, L de líquido. Delta H quer dizer que libera energia, G de gasoso. Flechinha para baixo significa que forma precipitado. Como assim? Tem reação química que quando você mistura as substâncias líquidas, começam a formar sólidos embaixo do recipiente. Ou seja, está precipitando, forma alguma coisa sólida, tá bom? Flechinha para cima significa que tem desprendimento de gás, V é vapor, e luz, você escreve luz quando você tem reações que ocorrem a partir da presença da luz. Olha que legal. Tem reações químicas que só acontecem se a substância estiver submetida à luz. E tem algumas que são luz artificial ou luz natural, vai depender da frequência específica que você está usando. As nossas reações que nós vamos estudar, a maioria delas não vai depender da luz, tá bom? A gente vai comentar algumas, mas elas não vão depender da luz para que elas aconteçam. Beleza? Então vamos lá, jovens. Página 170. Nós temos algumas informações importantes sobre as reações. Então, quando acontece uma reação química, algumas coisas evidenciam que ela aconteceu, como, por exemplo, formação de gás. Você mistura algumas substâncias e você vai ter gás se formando, é uma possibilidade. Formação de precipitado, como eu havia falado, você mistura dois líquidos e depois começam a formar sólidos no fundo do recipiente. Então, isso evidencia que aconteceu uma reação química, formação de precipitado. Mudança de cor. Jovenzinhos, nos vídeos que eu deixei indicado para vocês, tem um que é muito legal, que ele tem vários copos de Becker, todos com líquido transparente. Ele mistura um primeiro líquido com o segundo, ele pega esse segundo líquido e mistura com o terceiro. E quando ele mistura, o líquido fica vermelho. Aí, quando passa um certo tempo, o líquido fica um vermelho mais escuro, quase marrom. Então, são reações químicas que geram mudança de cor. Por que demora um pouquinho para ficar marrom? Porque você mistura as substâncias e as moléculas vão se rearranjando, reagindo, e depois que uma quantidade significativa de moléculas se rearranjaram, é que tem a mudança de cor ocorrendo. Por isso que demora um pouquinho para acontecer a mudança de cor, mas é muito bonito, né? É muito lindo. Mudança de odor. Algumas reações liberam um odor muito intenso. Às vezes, os dois reagentes, as duas substâncias que você mistura, elas não têm nenhum odor. Pelo menos não um odor marcante. E aí, quando você mistura as duas, no final, fica um odor muito intenso. Às vezes pode ser um odor intenso, mas que não é tão fedido assim, ou muito fedido, enfim, vai depender das substâncias que compõem essa molécula, tá bom? Mas sim, você pode ter mudança de odor acontecendo nesse sistema. E o mais comum é a liberação ou absorção de energia. Tem reações químicas que só acontecem se você fornecer calor. Então, você mistura as duas substâncias, não acontece nada. Você coloca no fogo, aí a reação química começa a acontecer, ou seja, você tem que fornecer energia. Ela é uma reação endotérmica, ela é uma reação que absorve energia. E existem reações, quando você mistura, elas liberam energia. Então, você pega dois materiais, mistura e aquilo esquenta. Como assim esquentou? Por quê? Porque ele está liberando energia, tá bom? Então, é um processo exotérmico. Então, absorve energia endotérmico, libera energia exotérmico, tá bom? Então, vai depender aí de cada situação, de cada substância que você está misturando. Eu tinha deixado para vocês fazer a leitura dessa página, né? Então agora eu só comentei com vocês, mas eu tinha deixado a leitura indicada. O que nós vamos fazer juntos agora, jovenzinhos, é a página 172.
Então, acompanhe lá com o prof. Na página 172 do livro, ele traz 2 exercícios ali e depois uma questão invertida. Então, vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte, ó. Leia as sentenças a seguir e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a primeira afirmativa diz o seguinte, ó. Em uma reação química, sempre serão formados novos átomos. Verdadeiro ou falso, jovens? Mandem aí no chat para mim o que vocês acham. Novos átomos? Será que vão formar novos átomos? Estranho pensar em formar novos átomos, né? Falso, verdadeiro. E agora? Temos uma pessoa que acha que é falso e uma pessoa que acha que é verdadeiro. E agora? Mais um achou que é falso. Falso. Estamos com 3 falsos e um verdadeiro. E agora, jovenzinhos? Seguinte, galera. Vai ser falciane, tá bom? E é importante a gente discutir isso agora porque gera um pouquinho de confusão. Quando ele fala assim, ó, serão formados novos átomos, não são átomos novos que vão ser formados, são moléculas novas, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui para mostrar o que significa esse negócio de átomos novos ou moléculas novas. Espera aí, compartilhar. Aí, ó. Numa reação química, por exemplo, deixa eu fechar isso aqui. Vou pegar um exemplo do próprio livro aqui, tá bom? Ó, eu tenho essas substâncias. 2 átomos de H2O2 no estado líquido, e aí ele se decompõe em 2 moléculas de H2O líquido, mais uma molécula de O2 no estado gasoso. Então, vejam só, nós temos aqui 2 moléculas de H2O. Então, eu tenho 2 vezes o H2, portanto, eu tenho 4 hidrogênios, 2 vezes o O2. Então, eu tenho 4 oxigênios. Então, os átomos que nós temos são hidrogênio e oxigênio, 4 de cada. Depois da reação, eu tenho 2 H2O. Então, eu tenho 2 vezes o H2, que vão ser 4 hidrogênios, 2 vezes o O, que são 2 oxigênios, mais uma molécula de O2, que vão ser 2 oxigênios. Então, ó, eu tenho 4 oxigênios depois e 4 hidrogênios, ou seja, os átomos que eu tenho antes da reação e os átomos que eu tenho depois da reação são os mesmos. O que acontece é que eles estão combinados, estão arranjados de uma forma diferente. Então, não se formam novos átomos, se formam novas moléculas. Beleza? Pegaram a ideia? Então, a afirmativa 1, ela é falciane. Marquem ela aí como falsa, tá bom? Próxima. Nas equações químicas, o sentido de formação dos produtos é indicado por uma seta. Verdadeiro, jovenzinhos. Nós temos os reagentes, uma seta e depois os produtos, tá bom? Então, vou mostrar para vocês de novo aqui, ó. Ó, aqui nós tínhamos o reagente, a seta indicando o sentido da reação e depois os produtos. Então, sim, o sentido de formação dos produtos para os reagentes. Então, a segunda afirmativa é verdadeira. Sempre vai ser indicado, ó, por uma seta, que vai dos reagentes para os produtos. Fechou? Então, segunda afirmativa, veridiana. A segunda é verdadeira. Terceira diz o seguinte, ó. É obrigatória a utilização de símbolos nas reações químicas, evidenciando a temperatura em que elas ocorrem e o estado físico dos elementos. Não, jovens, não é obrigatório, por incrível que pareça. A gente coloca por um motivo de segurança, tá bom? Mas não é obrigatório na norma científica você indicar que a substância era líquida e ficou no estado gasoso, ou que ela era sólida e ficou depois no estado líquido. Não é obrigatório você fazer essa indicação, tá bom? Só que tomem cuidado. Se você tem exercícios que pede para você indicar,
Aí, para aquele exercício, vai ser obrigatório. Então, se você não indicar, você está em débito com aquilo que foi solicitado no exercício. Então, tome cuidado com esses detalhes, tá bom? Mas, na norma científica, você, quando monta uma reação química, não tem a obrigatoriedade de indicar o estado físico, se liberou ou não energia, e assim por diante. Então, a terceira afirmativa é falciane. Então, ficou letra A, falso, B, verdadeiro e C, falso. D de Deus diz o seguinte, ó. As reações químicas ocorrem somente em organismos não vivos. Mentira! Nós somos organismos vivos e nós produzimos reações químicas, não é verdade? Ocorrem reações químicas no nosso corpo. Eu dei o exemplo da digestão, não é verdade? Mas tem outros exemplos, da reação da nossa respiração, por exemplo, né? Nos pulmões, o oxigênio que é enviado para a nossa corrente sanguínea, enfim. Acontece sim reações químicas em organismos vivos. Portanto, letra D, certamente falcianíssima, muito falcianíssima. E por último, mas não menos importante, letra E. Ó. Reações químicas podem ser consideradas sinônimo de equações químicas. Mentira também, mentira. As reações químicas, jovens, têm um objetivo, que é indicar para você o que você tinha antes e o que você tem depois da reação. Esse é o objetivo da reação química. As equações químicas, elas vêm com o objetivo de quantificar tudo aquilo. Então, você equaciona para você poder matematizar, você calcular a massa que você precisa de cada uma das substâncias, para você quantificar o tamanho do recipiente que você vai precisar de acordo com o volume que essas substâncias ocupam antes e depois da reação. Então, as equações e as reações, elas têm funções que são diferentes. Então, elas não são sinônimos, elas são coisas diferentes. Então, falciane também. Portanto, jovens, a única afirmativa correta é a letra B de bonito. Então, ó, para a página 172, o exercício 1, a sequência é falciane, veridiane, falciane, falciane e falciane. Beleza? Essa é a sequência para o exercício 1. Vamos brincar agora com o exercício 2. Antes do 2, querem perguntar algo desse 1? Alguma afirmativa que não tenha ficado muito claro para você? Só perguntar, jovens. Estou aqui para ajudá-los. Se precisar, é só chamar. Não tenha medo se algo te ameaçar. O professor de química vai te ajudar. Perguntinha se tem, mandem, senão nós vamos seguir o barco. Então vamos para o 2, jovenzinhos, que diz o seguinte. Marque a alternativa correta sobre as reações químicas e suas evidências. Letra A. A ocorrência de uma reação química sempre apresenta evidências perceptíveis, que podem ser facilmente identificadas. Ai, jovens, pior que não. Antes fosse assim, mas nem sempre elas vão ter reações, perdão, evidências perceptíveis, tá bom? Na verdade, algumas reações não têm evidências perceptíveis, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu fiz um curso técnico em química, inclusive o professor fiz um curso técnico em química. E aí eu tinha um laboratório que era para nós descobrirmos qual era a substância que o professor deu. Então, o professor dá a substância para nós e nós temos um semestre para descobrir qual é aquela substância. Então, tem toda uma sequência de reações químicas que nós vamos fazendo para descobrir. Então, você mistura com tal coisa, formou precipitado, então pode ser isso, não formou, pode ser aquilo. Ah, mudou de cor, vai ser isso, não mudou de cor, vai ser aquilo. Então, a gente vai ter uma sequência de coisas. E nós fizemos toda a sequência e não aconteceu nada, não indicou nada, ou seja, não era nada. A gente não conseguiu descobrir o que era. E o professor mandou a gente fazer de novo. Quando nós fizemos de novo, a primeira tentativa já deu certo, a gente descobriu o que era. Por quê, jovens? Olha só. A mudança, ela acontecia, ela era bem representativa, só que tinha uma temperatura específica para acontecer. Tem que ser baixas temperaturas para formar o precipitado. Quando nós fizemos a primeira vez, foi no começo do ano, lá em fevereiro, era verão. Então a temperatura estava muito quente, não formou precipitado. Quando nós fizemos pela segunda vez, já era junho, passou o semestre inteiro. E aí nós fizemos a primeira tentativa e já precipitou, porque a temperatura do dia era menor.
Então, algumas evidências da reação, elas não aparecem de acordo, às vezes, com a temperatura do ambiente. Então, infelizmente, tem que ter um pouquinho de cuidado. Você não perceber mudanças não significa que não aconteceram reações químicas. Às vezes, precisa de mais algum detalhezinho só para você conseguir observar. Tá bom? Então, letra A não está correta. Letra B. Se a coloração dos reagentes ou dos produtos não for alterada, significa que não ocorreu reação química. Mentira. Você pode misturar, as colorações não mudarem e ter sim ocorrido reação química. Vai depender das substâncias, porque pode ser que os produtos tenham a mesma coloração que os reagentes. Então, letra B também está bugada. C de carinho. Algumas reações químicas podem ocorrer sem evidências perceptíveis, a olho nu, podendo ser identificadas por meio de testes laboratoriais. Aí, verdadeiro, jovenzinhos. Você pode não ter percebido mudança de cor, pode não ter percebido mudança com odor, mudança de precipitado, mudança de fase, liberação de gás, mas com alguns testes químicos, sim, você pode determinar se houve ou não a reação química. Então, a princípio, letra C, correta. Eu vou deixar indicado aqui, ó. Letra C. Mas vamos ver as outras, né? Por que elas estão incorretas? A letra D de Deus diz o seguinte, ó. Uma reação química sempre irá liberar energia na forma de calor, luz ou eletricidade. Não. Antes fosse, já pensou? Se toda reação química liberasse eletricidade, nosso estômago, por exemplo, acontece reação química. Se liberasse eletricidade ali, nossa, era só você colocar uma lâmpada na boca, a lâmpada ia acender, né? Só que não, jovenzinhos, não libera eletricidade, luz. Melhor, né? Se a reação química do nosso estômago liberasse luz, né? Você vai lá, come um respectivo biscoito, abre a boca e você ilumina o ambiente. Nada a ver, né? Não. Não são todas as reações químicas que liberam energia, luz e eletricidade, tá bom? Só algumas têm essa propriedade. E por último, letra I. Quando perceptível, uma reação química apresenta apenas um tipo de evidência, ou seja, não é possível identificar, por exemplo, mudança de cor e formação de precipitado em uma única reação. Mentira, jovenzinhos, mentira. Inclusive, na página 170, quando ele mistura iodeto de potássio com nitrato de chumbo, as duas são transparentes, forma aquele amarelo que muda a cor, e se vocês observarem, ele está precipitando. Ele não é bem líquido, ele é quase um sólido, uma gosminha, né? Então, muda de estado físico e também muda a coloração. Então, sim, você pode ter mais de uma evidência, não há problema algum. Então, a única alternativa correta, jovenzinhos, letra C de carinho. Isso aí, Iago, seria a letra C. Isso aí. Beleza? E, jovenzinhos, para encerrar, nós vamos fazer essa questão invertida. Olha só, observe a imagem e elabore uma pergunta para a resposta apresentada a seguir. Então, ele coloca para nós aqui um líquidozinho verde num balãozinho volumétrico e um líquidozinho roxo num tubo de ensaio. Ele mistura os dois. Aí, no terceiro figurinha, tem, né, algumas bolinhas ali no meio. E depois fica tudo azulzinho. Aí ele coloca assim, ó, pode-se observar a formação de gases, evidenciada na terceira imagem, e a mudança de cor mostrada na quarta figura. Então, ele deu uma resposta para nós aqui. O que a gente poderia fazer de pergunta usando essa figura, que a resposta seria aquela? Bom, ele fala sobre as evidências. Ó, ele evidencia da terceira imagem, que é de cor, e na terceira, que é a formação de gás, e na quarta, que é de cor. A gente poderia perguntar quais são as evidências de que está acontecendo uma reação química, por exemplo, né? Na figura anterior, quais são as evidências de que aconteceu uma reação química? Seria uma possibilidade. Eu vou colocar para nós lá no nosso quadro.
Então tá aí. Quais são as evidências de que na figura apresentada ocorreu uma reação química, a formação de gases e aquela coloração azul, que é como ele coloca para nós na resposta indicada ali. Beleza? Vou dar 2 segundinhos, caso vocês estejam anotando aí ainda, né? Para não cortar a tela de vocês no meio do processo. E aí, jovenzinhos, tem perguntinhas, questionamentos? Se tiverem, podem aproveitar e já mandar, que eu já respondo por aqui. A princípio, o bate-papo está vazio. Beleza. Posso encerrar o compartilhamento aqui? Ou tem alguém anotando ainda? Cinco, quatro, três, dois, um. Aí, jovenzinhos. Beleza? Jovens, são 11h04. Vocês têm 6 minutinhos antes da próxima aula. Fica um tempinho para vocês fazerem um xixizinho, dar uma passadinha em algum lugar, tomar uma aguinha antes de ir para a última aula, tá bom? Se não há mais perguntinhas, nós encerramos por aqui. E aí, na semana que vem, jovens, nós vamos falar sobre reversibilidade e a classificação das reações químicas. Beleza? Jovenzinhos, eu agradeço a atenção dos senhores. Desejo um ótimo restinho de dia, um excelente restinho de semana. Nos vemos de novo amanhã, né? Nós temos aulinha de física. Na física, nós estamos no livro 1 ainda, tem mais algumas coisinhas para nós discutirmos lá, tá bom? Me dê um tchau bem bonito. Um beijão para vocês, jovenzinhos. Se cuidem e até a próxima. Tchau, professor. Tchau. Tchau, querido. Tchau. Tchau, tchau, Piquitita. Tchau, tchau. Era para mandar para todos, eu mandei reservado. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Me fui.